A gente chega à nossa segunda edição do aquecimento do Minuto Mega Talks, falando sobre Mercado Livre, as aberturas, os desafios, as oportunidades, com quem entende no setor. A abertura total do Mercado Livre está chegando e entender como que os preços são formados, a regulação e o desenvolvimento do mercado faz toda a diferença. No primeiro painel, a gente trata um pouco do aperfeiçoamento das regras, o que vem por aí, e no segundo a gente fala dos produtos, preços e como isso tem se desenvolvido nas empresas. Montou esses painéis para tentar ter uma agenda um pouco diferente em relação a esse tema que a gente tem falado tanto, né? A gente fala tanto sobre abertura de mercado, sobre preço, sobre varejo, sobre o que vem pela frente. Então, a gente vai tentar trazer para vocês umas visões diferentes. O fato é o seguinte, a realidade operativa ela se impõe. Então, assim, a grande crítica ao longo dos anos, o que a gente recorrentemente sempre ouviu falar, é que o preço não reflete a realidade do setor. Então, todo esse aprimoramento metodológico que tem sido feito, de fato, lá na CCE, a formação, a parte de preço, de precificação, quem conduz, quem lidera é o diretor, o Ricardo Cimabuco, mas nas discussões que nós temos interna, essa realidade operativa, ela vem se mostrando como ao longo dos últimos anos? Encargo. Então, se você não fizer via um aprimoramento da metodologia, dos modelos matemáticos de formação de preço, que ofereça de fato o sinal, não apenas para o consumidor, mas para os agentes que operam nesse mercado, você vai converter isso em encargos que no final irão para o consumidor de qualquer forma. Por quê? Porque a realidade operativa, ela sempre se impõe. A questão da dupla contabilização é um tema que vem sendo discutido há muitos anos, mas é uma discussão que agora ganhou relevo, agora ganhou força dentro do Projeto Meta. Acho que o Projeto Meta ele trouxe esse benefício de acelerar algumas discussões sobre formação de preço e sobre a dupla contabilização. Na CCE, como é que isso traz um impacto para a operação do dia a dia? Como ela colocou, você passa a ter, então, o PLD ex ante e o PLD ex post, e isso aumenta o volume de processamento. É claro que a gente vai ter que ter um tratamento de dados de medição, um tratamento de registros de contratos. Você não pode discutir abertura de mercado sem discutir preço, e aí a dupla contabilização ela entende como uma melhoria também do sinal de preço, um sinal mais transparente para os agentes. Então, são dois temas que são pilares na discussão da abertura. Em janeiro de 28, a gente já possa ter rodando em sombra um substituto de New Wave Decomp em código aberto para desenvolvimento colaborativo. Essa é a meta que a gente está trabalhando. Enquanto a gente não conta com a inteligência coletiva para formar preço e o despacho, vamos contar com a inteligência científica para ajudar a fazer os modelos que formam preço e despacho, né? Acho que é o melhor que a gente pode fazer por enquanto. Quando a gente faz uma corrida do ouro e acelera um pipeline de investimentos, a gente está fazendo em 3, 4 anos o que era para acontecer numa década. Você não está antecipando o crescimento de carga. Você está sobre-ofertando um sistema que em algum momento vai vir um efeito rebote. Os recursos despachados precisam ser flexíveis, senão a gente vai estar com uma situação de que o preço vai estar num formato que ele não enxerga essa inflexibilidade toda, só que a vida real está amarrada com a física do problema que não tem jeito. Na medida provisória 1300, a gente já fez uma operação redacional, mas que deu já sinalização podemos aprimorar, de fato, podemos caminhar. Então, deu o conforto jurídico que era necessário para que a gente pudesse, então, avaliar concretamente a questão da dupla contabilização, a gente mudar esse olhar que hoje a gente tem em relação ao preço de curto prazo, que é formado antes da operação, né? Então, são formados a partir das perspectivas de carga, previsão de carga, de geração, o que a gente precisa. A partir daí, a gente tem o preço ex ante. Então, a gente avaliou esses dois movimentos de também ter o preço ex post, e aí para ser utilizado no que será valorado, né, ali no MCP,
valoração das diferenças. Então, seria formado depois, né, já a partir do que for verificado e o que divergir dos compromissos contratuais, né, não discutir somente ideias, mas que a gente possa se estruturar, porque as críticas acontecem de que é um tema que já é discutido há bastante tempo e que não avançou. Então, a gente colocou, vamos avançar, e a gente quer contribuições. Estamos bastante animados, eu estava até comentando aqui anteriormente, não recebemos muito feedback ainda em relação a essa consulta pública, então é um ponto de atenção, mas estamos aqui ávidos por receber contribuições para que a gente de fato possa se estruturar. Se você tem uma dupla contabilização muito bem feita, um processo mais bem coordenado, esses encargos como em vários mercados como o do Texas e outros, você tende a diminuir muito esse encargo, que é o objetivo que está exposto ali na consulta. Agora, quando eu vou na linha que eu quero colocar aqui quem desotimiza, se eu vou penalizar quem desotimiza, inclusive se for um outro gerador, é uma abordagem mais parecida com a da Europa. E aí eu deixo de ter um preço de curto prazo, o preço do tempo real fica mais parecido com o preço de um custo de balanceamento, né? Então, essa discussão tem que ser feita, porque isso impacta. A discussão ficou gravitando entre, eu quero a dupla contabilização com a visão de pool, que é o que eu acho, que, minha opinião, já antecipando, é que o Brasil está mais preparado, tende a adotar, mas falar, não, mas eu quero atribuir para quem causa a desotimização o custo. Então, a gente tem uma discussão de desenho, porque as duas coisas são um pouco incompatíveis, dá para, logicamente, diminuir, mas eu vou ter que discutir isso. As operações das empresas vão mudar radicalmente. Então, essas discussões parecem meio assim, eruditas ou nerd talks, mas elas vão vir para coisas bem concretas agora, que vão impactar no bolso das empresas. Tem que ponderar muito como é que eu desenho as coisas, para não, de repente, não levar a uma situação que eu compro muito de uma tecnologia de outra, e depois eu tenho um custo afundado muito alto. O mercado vai mudar ainda bastante. Então, se a gente achou que ele mudou, ele vai mudar ainda muito mais. Então, é o que a gente vê em outros lugares do mundo. O preço é o sinal mais importante de qualquer mercado. E se a gente não tratar ele com cuidado, ele pega a gente pelo pé e nos derruba, que é o que está acontecendo. Um setor em evolução, grandes tendências. Uma delas é a própria abertura de mercado para baixa tensão, a mudança estrutural na nossa matriz de geração e o que isso implica nessa discussão toda do painel anterior, da formação de preços. Nesse debate de segurança de mercado, de liquidez de mercado, a gente vem tentando se colocar como catalisadores do debate, como uma casa que proporciona que a discussão evolua para que a gente chegue nas melhores soluções. E aí eu defendo, né, novamente o roadmap de segurança de mercado que a gente vem traçando, que a gente traçou e vem desenvolvendo junto com a ANEEL. Então, ressalto para vocês, né, peço atenção de todos vocês que contribuam nessas discussões do aperfeiçoamento do monitoramento prudencial, da construção do processo sancionador atrelado a ele e da estruturação das salvaguardas financeiras e garantias num segundo momento. Temos diversas discussões, então, já endereçadas para ocorrer, e a CCE, como eu disse, a gente tenta se colocar como catalisadora desses debates. Eu reforço a temática do sinal econômico, né, da importância da gente ter o sinal econômico coerente e adequado em todos os segmentos, para a gente poder dar sustentabilidade para esse setor, para que a gente possa retomar investimentos. A gente precisa ter margem de escoamento, né? A gente tem excesso de geração, mas não adianta ter o excesso de geração, o investimento está aí feito se a gente não tem condição de conectar grandes cargas, né? E o Brasil está num momento agora muito propício de ser um país que permite trazer cargas específicas, né, que estão sendo disputadas aí mundo afora, para acomodar essa geração em excedente que está aqui. Para isso, a gente tem que ter um investimento em transmissão, a gente tem que reformular, talvez, aí, o sinal econômico, né, para a gente saber exatamente quando essa transmissão tem que ser construída e em que time ela tem que ser construída, né? O que tem que mudar aí de regulamentação para a gente poder trazer essa expansão também de transmissão, porque sem ela a gente não consegue fazer a viabilidade da expansão de geração e nem de conectar as grandes cargas. Acho que
que vale ser dito, e um pouco do que vem sendo noticiado nos últimos tempos, queima bem o filme do comercializador. Só que é um agente importantíssimo para a saúde, né, do mercado como um todo. É um agente criativo, é um agente que traz solução pro mercado como um todo e ajuda na liquidez. Então, eu digo que não percam a esperança nos comercializadores. Eu vejo um esforço muito grande das empresas sérias, e eu coloco Minerva nisso, que quer contribuir de alguma forma para que o mercado amadureça. Eu vejo os agentes públicos, por mais que muitas vezes a gente critica, né, porque é o alvo mais fácil, mas tem um esforço para que melhore isso de alguma forma, dando mais segurança, trazendo mais racionalidade, sinal de preço, sinal econômico, enfim, seja o que for. Então, existe um esforço, e também outros agentes privados que têm tentado criar um ambiente melhor para que o mercado evolua. Então, e o comercializador é a peça fundamental nisso. A gente tem que evitar ao máximo continuar a ter um setor elétrico onde a gente dá incentivos perversos quando a gente expande o sistema sem o sistema precisar, né? A gente tem um ambiente que gera esse incentivo, está muito relacionado a gente ter uma commodity que deveria ter um preço único, mas a gente tem o preço da convencional, da incentivada, o mercado regulado é um outro preço, quando é termoelétrica é um outro preço, quando é geração distribuída é um outro preço. Isso leva você a fazer uma expansão do sistema quando o sistema não precisa. Então a gente precisa corrigir esses sinais. Se o sistema está com excesso em determinada hora do dia, você tem que dar o sinal, tanto no varejo, mas principalmente em mercados que estão colocando muita energia nessa hora do dia, tem que chegar o sinal para frear essa expansão. Não dá para a gente ter um mercado onde tem excesso de geração, tem corte nesse horário e os agentes continuam colocando oferta, né? Seja o painel na sua casa, seja por algum outro incentivo, botando na geração centralizada, botando uma fonte que está entrando naquele determinado momento. E o outro incentivo que a gente tem que trazer, rápido, porque o Brasil está perdendo muita oportunidade, eu quero reforçar aqui o papel da bateria. Quando a gente tem um mercado que está passando por um problema de falta de potência na hora da ponta e excesso na hora do dia, eu não consigo enxergar um melhor equipamento para resolver esse problema do que a bateria. A bateria por si só, por um sinal de preço, ela é difícil dela vir, né? Dado a incerteza que tem desse diferença de preço ao longo do dia e fora do dia, principalmente a gente com PLD mínimo, né, que é elevado para os padrões brasileiros, e tem que ser complementado com o mercado de capacidade. Então, este leilão, né, para contratar bateria com pagamento de capacidade, ele vai ajudar a gente a regularizar o perfil de oferta com relação à demanda. Isso alinhado com os incentivos para a gente trazer demanda que seja flexível, vai resolver grande parte dos problemas que o setor elétrico tem hoje em dia. Porque o setor mudou muito nos últimos anos, em termos de matriz, forma de operar, entrada de GD, muitas mudanças de fato, e a gente é um pouco desacoplado no tempo em relação às mudanças regulatórias para recepcionar isso de forma adequada. Mas essas mudanças estão acontecendo. Se você vê tudo que foi discutido aqui, as coisas que vão aparecer ao longo dos próximos anos, e as coisas que são importantes, por exemplo, a tarifação horária, que eu acho que assim, é indubitável que isso vai acontecer num determinado momento, as questões de mudança do preço, que o Zuccarotto já anunciou aí das mudanças que a ONS vem fazer, tudo isso vai provocar uma revolução maior no mercado do que já aconteceu nos últimos anos, na minha opinião, e isso vai trazer um ambiente de ganhadores e perdedores dentro desse mercado. Para um projeto dar certo, ele tem que trazer dois valores, tem que trazer valor para o acionista e tem que trazer valor para a sociedade. Então, eu acho que muitos dos ganhadores vão ter que fazer essa dinâmica de trazer o ganho para o acionista, aquele negócio, mas também para a sociedade. Porque eu vejo que então, as mudanças que vão vir, eu acho que vão trazer muito esse ambiente de ganhadores e perdedores, mas com mais racionalidade, mais
importância para o setor. Quando você no mercado segura algo, você está querendo que aquele preço suba e daí você consegue vender mais caro. Tá entendendo? É isso que é o natural. Agora, o fato de alguém segurar o seu lastro está aumentando o preço é calculado por modelo. E essa foi mais uma edição do Minuto Megatalks, do nosso aquecimento. O grande evento acontece no dia 20 de agosto, aqui em São Paulo. Então fique ligado. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe.